bem, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 21 de Gênesis. Gênesis, capítulo 21. Se vocês já me conhecem bem, vocês sabem que eu não costumo fazer sermões diferenciados ou diferentes em ocasiões especiais. Dias dos pais, dia das mães e assim por diante. Mas Deus nos agraciou com um texto sobre maternidade, bem no dia das mães, não é? Essa visitação do Senhor a Sara, esposa de Abraão. Nós vamos ler então a palavra de Deus e vamos meditar. Nós vamos ler os primeiros 7 versos, porém vamos meditar até o verso 21. Então, ao longo da exposição, nós vamos ler os demais versos da Escritura. Diz assim a palavra do Senhor: Visitou o Senhor Jeová a Sara, como lhe dissera, e o Senhor Jeová cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela maneira maravilhosa como o Senhor escreveu a história e como o Senhor fez com que toda a tua vontade, todo o teu plano, todo o teu projeto se cumprisse passo a passo ao longo dos anos, ao longo dos séculos, para o louvor da tua glória. E como o Senhor glorificou o teu nome na vida dos teus servos, e como o Senhor continua a glorificar o teu nome na vida dos teus servos de hoje. E por isso, ó Pai, para que possamos desejosamente glorificar o teu nome, nós pedimos: ensina-nos a tua vontade, ensina-nos, ó Deus, o teu querer, mostra-nos pela tua palavra o teu caminho, e assim, ó Deus, poderemos melhor compreender e fazer aquilo que é a tua vontade, debaixo da tua graça. Assim, ó Deus, rogamos que pela palavra e pelo Espírito, nossa mente e nosso coração sejam alimentados nessa manhã, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós estamos dentro da grande história de Deus. No livro de Gênesis nós encontramos a maneira tremenda, maravilhosa, como Deus conduz todas as coisas de acordo com a sua vontade. E assim então nós vimos desde o comecinho, nas exposições aqui do livro de Gênesis, que Deus projetou a história. Nós começamos a Bíblia lendo a narrativa da criação, de como Deus maravilhosamente criou e fez todas as coisas, e a maneira como Deus então, na própria criação, revela a si mesmo, revela do seu caráter, revela a sua vontade, e Ele revela a sua imagem no homem. A Escritura diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, em tese, aqueles que olham para o ser humano criado à imagem de Deus, deveriam perceber nele a imagem de Deus. Mas nós sabemos que ao longo da história houve a queda.
E essa imagem, ainda que não retirada, ela tornou-se uma imagem que foi amassada, que foi deturpada, que foi distorcida. E agora então, quando nós olhamos para o ser humano, mesmo nós crentes que sabemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, quando nós olhamos para o ser humano, nós não conseguimos de maneira plena mais enxergar essa imagem. Nós enxergamos de maneira distorcida porque a imagem está distorcida. E então Deus precisou criar um novo homem. Aliás, essa é a grande história da Bíblia. Jesus Cristo, que é o Filho de Deus e que é perfeitamente homem, ele veio como a imagem perfeita de Deus, para que olhando para Cristo, nós pudéssemos mais uma vez enxergar essa imagem plena do Senhor, porque Ele mesmo é o Deus encarnado. E então é que vem, depois da queda, todo o processo de redenção, que Deus começa a mostrar e a desenvolver nos primeiros capítulos da Escritura, nos primeiros capítulos da Bíblia. Já no capítulo 3 nós vemos Deus aplicando e usando a sua graça para trazer a redenção sobre o homem. Mas nós sabemos, ao longo da história, que Deus muitas vezes vai aplicar o seu juízo. E aí então nós vamos vendo na Bíblia esse padrão de juízo e graça. Juízo e graça. Por exemplo, no próprio Jardim do Éden. Ali nós vemos o juízo de Deus. Deus declara a penalidade do pecado do homem. Mas ao mesmo tempo Deus declara o quê? A sua graça. A maneira como Ele vai resgatar, como Ele vai redimir, como Ele vai salvar o homem desse estado de morte. Nós vemos isso repetidas vezes. Por exemplo, no tempo de Noé. Juízo e graça. Deus traz juízo sobre a humanidade. Mas Deus traz graça sobre Noé e sua família, sobre a sua casa. Depois no capítulo 10 e 11, nós vamos ver de novo juízo e graça no meio daquela confusão que foi chamada de Babel. E nesses eventos de juízo e graça de Deus, nós podemos perceber esse padrão de Deus e nós podemos ver que se desenvolvem duas sementes. Essas duas sementes são aquela semente do filho, a semente da mulher, prometida lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e aquela semente da oposição, que nós chamamos na teologia a semente do reino parasita, do reino de Satanás, daquele que é o inimigo das almas dos crentes. E esse então é um padrão que nós vamos ver por toda a Bíblia. É por isso que chega lá na frente o Senhor Jesus diz o quê? Quem não é por mim é contra. Não tem coluna do meio. Não tem mais ou menos amigo de Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é... Difícil a gente falar essas palavras, né? Mas é exatamente isso. Ou você é amigo de Deus, ou você foi resgatado por Deus, ou você foi salvo por Deus, ou você está do outro lado, você está do lado oposto. E então nós vemos em Babel as coisas se separarem. No meio da confusão, nós vemos de novo na história de Abraão, juízo e graça na caminhada de fé desse homem. E aí então nós começamos lá atrás a ver como Deus conduz esse caminho de Abraão. Desde o comecinho, desde o final do capítulo 11, quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou contigo. Deus se propõe a caminhar junto com Abraão naqueles passos de fé que ele precisava dar. Deus faz uma aliança com Abraão de caminhar com ele. E aí então ao longo do capítulo 12, 13, 14, nós vimos que apareceram desafios, nós vimos que Deus se fez presente, Abraão por enquanto, precisou se envolver em guerras, em conflitos, em lutas com outros homens. Por quê? Porque o que nós vemos ali eram as duas sementes se manifestando. Abraão, como a semente da mulher, e outros do time oposto, da oposição, aqueles que eram contra as coisas de Deus. Quando chega no capítulo 15,
Deus havia prometido a Abraão que ele teria uma grande semente, que ele seria um grande povo. Deus chega em Abraão e diz, Deus, eu estou com um problema sério aqui. O Senhor disse que eu ia ser um grande povo, que eu ia ser uma grande semente, mas eu não tenho filhos. Deus diz, Abraão, fica calmo, meu filho. E essa é uma primeira lição que nós temos que aprender nessa caminhada de Abraão. O tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Ele não corresponde às minhas ansiedades, ele não corresponde às minhas necessidades inventadas, ele corresponde às verdadeiras necessidades que eu tenho quando Deus quer me dar alguma coisa. Abraão então recebe aquela palavra de Deus, ele crê na palavra de Deus, e a Escritura diz que aquilo lhe foi imputado para a justiça. Ele creu e a sua fé foi colocada na sua conta de justiça, e aquilo tendo sido colocado na sua conta de justiça é a confirmação da aliança de Deus. A gente vê isso lá ao longo daquele capítulo. Só que no capítulo 16 a gente enxerga de novo os joelhos fracos de Abraão. Ele não esperou o tempo de Deus. Sara, na verdade, e a gente sabe que dentro de casa a gente é altamente influenciado pelas mulheres, e lá em casa todo mundo sabe quem manda, sou eu. Depois que a Denise falar alguma coisa, eu digo sim. Sara apelou. Ela chega para Abraão e fala assim, eu não aguento mais essa situação. Eu não consigo te dar filhos. Tem alguma coisa errada. E aí então eles tomam uma decisão errada. Porque não esperaram a hora nem o tempo de Deus. E aí então Sara lhe cede Agar, a escrava. E Agar, a escrava, dá um filho a Abrão. Isso era um costume comum naquele tempo. Mais adiante, no capítulo 30, nós vamos ver de novo. Quando uma mulher era estéril e ela tinha uma serva, ela podia fazer isso. Aliás, era costume, inclusive, que na hora de dar à luz, a serva desse à luz no colo da sua dona, da sua senhora, para que ela recebesse aquele filho no colo como se fosse dela. Aparentemente isso não aconteceu aqui. Lá na frente a gente vai ver no capítulo 30, depois você pode ler, você vai ver que isso acontece. E aí então o que acontece? Nós vemos que nasce aquele filho, e aquele filho, Ismael, vai se tornar um inimigo. Essa é uma das culminâncias do capítulo que nós vamos estudar hoje. Deus precisa voltar a Abraão, e aí ele lhe aparece, ele muda o nome de Abraão, diz, você não pode se chamar Abrão. Eu falei que você vai ser pai de grandes nações, então você vai se chamar Abraão. E Deus então confirma a sua aliança, institui o sinal da aliança, que é a circuncisão. Depois no capítulo 18, Deus visita Abrão na sua casa, na sua tenda. Ele se mostra amigo. No capítulo 9, Deus traz o juízo sobre Sodoma e Gomorra, que afrontam o povo de Deus, afrontam a Deus. No capítulo 20, nós vimos o padrão de pecado que continua. Abrão repete um pecado antigo, que a gente já tinha visto lá no capítulo 12, 13, quando ele mente com medo. Ele mente e diz que Sara era sua irmã, para que ele não fosse morto por um rei inimigo. E por trás dessa história toda, gente, existe uma outra história. Eu não sei se você percebeu isso, mas eu quero mostrar para você essa história. Se você olhar lá atrás, no comecinho da narrativa, no capítulo 11, o texto faz uma coisa interessante. Ela diz assim, e Sarai era estéril, não tinha filhos. Pode olhar aí na sua Bíblia. E esse vai ser o tema que vai dominar a narrativa a partir daí. Várias vezes o texto vai fazer essa referência. Capítulo 12, versículo 2. Deus diz, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome. Mas espera, eu tenho uma esposa e minha esposa é
Estéril, ela não pode ter filhos. Eles ficam naquela espera, eles ficam naquela angústia. Mais para frente, capítulo 13, Deus repete aquilo: eu vou fazer da tua descendência como o pó da terra, como as estrelas, e assim por diante. Vai ser muita gente. E Abraão fica naquela: mas quando? Como, Senhor? Como é que isso vai acontecer? Passa um pouco, no capítulo 15, Deus diz a Abraão: olha para os céus, conta as estrelas, se é que tem condição de alguém contar estrelas. Assim vai ser a tua posteridade, assim vai ser a tua semente, assim vão ser os teus filhos. E Abraão fica lá pensando: mas como, Senhor? Como é que isso vai ser? Eu continuo sem ter filhos. Capítulo 17, Deus volta, aparece a Abraão, diz: Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou todo poderoso, anda na minha presença, sê perfeito, eu vou te multiplicar extraordinariamente. Isso depois de Abraão ter tido um filho com a escrava. Deus diz: fica tranquilo, eu estou no controle, eu vou fazer essas coisas. Capítulo 17, versículo 5, Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque você vai ser pai de numerosas nações. Mas Sara continua estéril. Percebem o drama da história? Há uma espera. E se você leu direitinho lá na sua Bíblia, no capítulo 12, quando Abrão foi chamado, sabe quantos anos ele tinha? 75. Agora, quando chega aqui no capítulo 17, Abrão tem 99 anos de idade. Verso 1, 17, 1. E tinha Abrão 99 anos de idade. Quantos anos? Senhor, não dá para esperar esse tanto de tempo, faça-me o favor. Eu sou mais apressado do que isso. Eu gosto das coisas rápidas. Eu quero as coisas no meu tempo. 25 anos já haviam se passado, ou 24 anos já haviam se passado. Só que aparentemente Abraão se acalma. É quando nós vemos aí no capítulo 17, Deus promete mais uma vez: eu vou abençoar, eu vou te dar, vou abençoar Sara, eu vou dar a ela um filho, sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis procederão dela. É de Sara que você tem que ter o filho. E aí então no capítulo 18, Deus visita Abraão. Imagina essa cena, nós já estudamos aqui. Deus chega na casa de Abraão. Não dá para dizer que ele bateu na porta, porque era uma tenda. Mas Abraão estava ali no alpendre da tenda dele, Sara estava dentro da tenda. Obviamente havia muitas tendas ali em volta, Abraão já era um homem rico e próspero. E aí então Deus aparece, Deus vem caminhando, Abraão olha e fala: é Deus. Prepara, recebe, Deus se assenta para comer com Abraão. E mais uma vez, agora Deus repete a sua promessa: certamente voltarei a ti. E daqui agora, olha, agora tem tempo, daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. É de se imaginar, é de se esperar que finalmente tenha chegado a solução de todas as coisas. Mas nós já estudamos o capítulo 20. E a gente vê que Abraão coloca em risco todo o plano de Deus entre essa promessa e o nascimento do filho. Porque ele vai, chega lá perto de Abimeleque e volta com a velha mentira e diz: não, Sara é minha irmã. Abimeleque pega e toma a Sara, coloca no harém. Imagina, a escritura diz que não houve, que Abimeleque não teve relações com Sara, mas imagina se tivesse tido. Esse povo de Deus ia ter sempre uma suspeita, fala a verdade. Será que é filho de Abraão mesmo? Ou será que é filho de Abimeleque? Abraão, servo, filho de Deus, coloca em risco. E agora então, finalmente no nosso capítulo de estudo de hoje, nós encontramos o Senhor visitando a Sara. Nosso texto começa dizendo: e visitou o Senhor a Sara, como lhe
dissera. E é então de se pensar que essa história que veio crescendo o tempo inteiro, Deus vai dar o filho, Deus vai dar o filho, e Deus não dá o filho, e demora, e passam-se os anos, e passa-se o tempo, que agora nasce o filho, e agora está tudo resolvido, viveram felizes para sempre. E a gente descobre que a vida cristã não é como nos contos de fada. Que a realidade é dura por causa do mundo de pecado, por causa do estado de pecado e por causa daquele que controla esse mundo. Então, queridos, o que é que pode nos dar esperança? O que é que pode nos manter nesse mundo? O que é que nos faz de verdade continuar no meio das lutas? E a primeira resposta é o fato de que Deus mantém a sua aliança. Esses dois primeiros versos, eles são lindos, porque eles enfatizam a soberana vontade de Deus acontecendo. O texto diz assim: visitou o Senhor a Sara. Ele não só visitou, ele tinha dito. Ele não só tinha dito, como ele cumpriu. Ele não só cumpriu como ele havia prometido. E Sara concebe e dá à luz a um filho na velhice de Abraão, no tempo determinado que Deus havia falado. É Deus quem fala, é Deus quem diz, é Deus quem faz, é Deus quem cumpre. Porque ele prometeu. E aqui ficam duas primeiras coisas que nós precisamos lembrar. Primeiro, você precisa confiar nas promessas que Deus fez, e você não pode se iludir em acreditar que Deus vai cumprir aquilo que Ele não prometeu. Duas coisas. Primeiro, eu tenho que olhar para a palavra de Deus, eu tenho que olhar para a Escritura e lembrar que Deus fez promessas. Essas promessas que Deus fez, Ele vai cumprir. Mas aquela que Ele não fez, Ele não tem obrigação nenhuma de cumprir. E eu estou dizendo isso porque hoje existe um evangelho falsificado no nosso meio. Pregado por todos os lados, de gente que diz Deus prometeu X e Y, quando Deus não prometeu. Eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar e eu tenho que descansar naquilo que Deus prometeu. Naquilo que Deus não prometeu, cuidado. Na expressão comum, você pode dar com os burros na água, se você começar a achar que Deus prometeu certas coisas que não estão na palavra dele. Mas Deus, nós precisamos lembrar, é aquele que mantém a sua promessa, que mantém a sua aliança e que faz aquilo que ele disse que ia fazer. E essa história é maravilhosa. Quanta história nós vimos aqui antes do cumprimento? Quantos anos se passaram? Dos 75 aos 100 anos. Fala a verdade. Minha vida só tem o dobro disso. Eu não sei se eu tenho mais 25 para viver. Mas o fato é que aquilo que Deus disse que ia fazer na minha vida, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele determinou, Ele resolveu e Ele vai dar o jeito. Porque Ele projetou todas as coisas, para que essas coisas se cumpram. Só que quando eu olho para a Escritura, já li a Bíblia toda. Aliás, ontem à noite eu estava lendo a Bíblia, falei para a Denise assim, falei, não é possível. Tem hora que eu leio a Escritura, parece que eu nunca li a Bíblia. Porque tem uns textos que eu leio assim, eu não lembro de ter lido isso. Mas talvez uma dessas minhas leituras eu deveria ter lido a Bíblia todinha, procurando o nome Mauro nela. E não tem. O nome Mauro, não. Ou tem naquele versículo, né? Basta o dia o seu próprio Mauro, não é? Mas é o mais próximo que eu consigo chegar. Não tem. Porque as promessas de Deus, elas são feitas para o povo de Deus. E você tem que entendê-las como o povo de Deus que você é.
As promessas são feitas para a família de Deus, e você tem que entender essas promessas dentro daquilo que a Escritura mostrou e revelou como família de Deus. Agora está cheio de gente aí que diz assim, eu não gosto dessa família de Deus, mas eu quero continuar amando Jesus Cristo. Não tem jeito, as promessas são feitas para o povo de Deus, e Deus cumpre as suas promessas ao longo dessa história, porque essa história é a história de Deus. E você precisa entender que você faz parte da história de Deus, não ao contrário. Não é Deus que faz parte da sua história. Você não tem que sair perguntando assim, Deus, o que o Senhor pode fazer por mim hoje? Não, nada disso. A pergunta é, Senhor, o que o Senhor determinou que eu fizesse hoje em teu nome? E aí você vai achar tanta coisa na Bíblia que você tem que fazer num dia só. Senhor, como é que eu faço parte dessa história que é a tua história? E como é que sendo eu povo teu? Como é que sendo eu servo teu? Como é que sendo eu serva do Senhor? Como é que sendo eu igreja tua? Como é, Senhor, que eu posso cumprir a tua vontade? Porque se não for desse jeito, nós vamos continuar a ser aqueles seres egocêntricos de sempre. Porque se formos pensar, queridos, nossas brigas, nossas mazelas, nossas discórdias, nossas divisões, quase que sempre, eu não vou dizer sempre, absolutamente sempre, mas quase que sempre, são porque nós nos colocamos no centro da história. Porque eu me acho mais importante, porque eu me acho melhor. E quando nós fazemos essas coisas, é como se nós disséssemos, Deus, eu não quero fazer parte da sua história, mas eu vou dar uma chance para o Senhor fazer parte da minha, se o Senhor quiser. Aliás, a gente faz isso até no evangelismo, né? Eu vi esses dias um filminho sobre evangelismo. O filme dizia literalmente assim, dê uma chance para Jesus. Dê uma chance para Jesus. Coitadinho de Jesus, ele precisa de uma chance. Dá aí uma colherzinha. Por favor. É você que depende de Deus. É você que depende de Cristo. Porque Ele tem uma história. Ele tem um plano eterno. Ele tem uma aliança eterna. Ele faz cumprir a sua vontade certa. E nós temos que ser esse povo que quer, que deseja cumprir essa vontade de Deus. Deus foi gracioso. Deus visitou. Deus veio, Deus cumpriu a sua promessa. É interessante, se você olhar o capítulo anterior e olhar esse, no capítulo anterior, o primeiro personagem que aparece, no capítulo 18, quando Deus visita Abraão, a visita é para Abraão. Agora Deus vem visitar quem? Sara. Sara está aqui, porque Deus usa os seus filhos, dizendo, eu quero usar a sua vida para criar e fazer um grande povo. E se você entender o problema de Sara, fundamental, essencial, é que ela não podia cumprir o seu mandato criacional. Lembra qual era o mandato criacional? Quando Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, o que Deus disse? Sede fecundos, multiplicai-vos, crescei, enchei a terra, dominai, sujeitai. Deus ordenou essas coisas. E ela deve ter pensado, eu queria fazer isso, Senhor, mas eu não posso. E Deus não quer abrir uma clínica de fertilidade, não era esse o projeto de Deus, mas Ele trabalhou com mulheres estéreis o tempo inteiro. E a razão é muito simples. Ele quer mostrar ao longo da sua história, e Ele quer mostrar à nossa geração, que Ele é o Deus da vida. E que quem gera a vida é Ele. E Sara então fica grávida. Sara gera um filho. E lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o autor lá interpretando, ele diz assim, pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Não obstante o avançado da sua idade, 90 anos,
acréscimo meu, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus havia feito uma promessa. E hoje de manhã, pensando sobre Dia das Mães, né? Me lembrei de um texto na Escritura que eu acho que ele é muito desprezado, ele é muito largado, ele é muito esquecido. Um texto de Paulo que fala sobre a missão de mãe. Missão de mãe. E aqui não é para contextualizar e fazer essa coisa emocional a respeito do ser mãe, que é padecer no paraíso e etc e tal. Mas é porque a Escritura dá um papel específico para a mulher nesse processo. Uma missão que faz parte da submissão. E eu queria dizer às mulheres aqui, vocês precisam lembrar dessa missão. Ela é de fato missão sublime. Porque ela é missão dada por Deus. A missão de mãe. E Deus então assim mantém e faz progredir a sua aliança. Quando isso acontece, os servos de Deus, querido, eles respondem. Porque Deus mantém a sua aliança, Abraão mantém a sua aliança. Verso 3, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando esse era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Nós já sabemos, nós já estudamos, nós já ouvimos aqui centenas de vezes. Você não pode fazer nada, absolutamente nada, para alcançar a sua salvação. Não existe uma obra que você possa fazer que vá lhe trazer pontos diante de Deus, que ele possa anotar na cadernetinha e dizer, ó, você ganhou. Mas por outro lado, a Escritura insiste em nos dizer que a nossa resposta à ação graciosa de Deus é a nossa obediência. Isso é a nossa caminhada de fé. É passar ano após ano, olhando a vontade de Deus na sua palavra, entendendo a vontade de Deus na sua palavra e voltando para Deus e dizendo, Senhor, eu quero te obedecer, eu vou fazer a tua vontade. Foi exatamente isso que Abraão fez. Ele respondeu em obediência a tudo que Deus lhe havia dado por graça. Capítulo 19 diz assim, você vai chamar o menino de Isaque. Perdão, é 17. Você vai chamar o menino de Isaque. Você vai circuncidar todo aquele macho que nascer na tua casa. Você vai guardar a minha aliança. Todo macho entre vós será circuncidado. E isso tem que acontecer no 8º dia. E aí a gente quer ser adorador, né? Eu queria participar daquele culto emocional, onde todas as pessoas se envolvem, arrepiam o cabelo e choram, e tem todas aquelas coisas, porque isso é verdadeira adoração. Nada podia ser mais mentiroso e falso do que isso. Eu não estou querendo dizer, obviamente, e vocês sabem que seu pastor é um bicho emocional, não é? Mas que as emoções não fazem parte do nosso culto. Que as lágrimas, que o choro, que a nossa alegria e que o nosso riso não seja parte da adoração a Deus. Isso é outro pensamento falso. Mas eu quero dizer que é muito fácil emular e achar que eu estou adorando a Deus vivendo na desobediência. A verdadeira adoração, ela é a expressão que nós temos aqui comunitária, como povo de Deus, de uma vida ou de um desejo profundo de viver em obediência a Deus. A verdadeira adoração, ela é expressa nessa obediência. E aí então, isso fica claro. Quando Abraão obedece e coloca o nome de Isaque, ou Yitzhak, que Deus havia mandado que ele desse. E vocês lembram da história. Por quê? Porque ele havia o quê? Rido. Aliás, a gente sempre lembra que Sara riu, né? No capítulo 18, mas você já leu lá no capítulo 17? Primeiro a rir foi Abraão. Depois Sara riu. E por isso o menino recebe esse nome.
E o texto diz 8, gente, tão pequenininho, tão frágil, será que tem que circuncidar agora mesmo, ao 8º dia? Talvez as mães aí, né, gelassem o coração, não, tão frágil ainda. Mas há uma obediência que é a expressão da nossa adoração a Deus, quando nós entendemos a sua vontade. Aliás, no capítulo 17, Ismael já era nascido, e quando Deus instituiu a circuncisão, diz o texto que Abraão foi circuncidado e seu filho circuncidado no mesmo dia. E assim então, nós precisamos lembrar que a nossa resposta à graça de Deus sobre a nossa vida, ela vem pela obediência. E essa graça faz rir. Verso 5, tinha Abraão 100 anos. Nossa irmã, dona Iracema, passou aqui mais cedo, ela não ficou para o culto. Ela tinha chegado de um enterro da sogra dela. 100 anos e 6 meses. Pouca gente vive tudo isso hoje, né? Abraão teve um filho aos 100. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse: Sara, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Lembram-se que na Bíblia é cheio de cânticos. Tem o cântico de Ana, tem o cântico de Maria. Esse é o cântico de Sara. Às vezes as coisas vêm empacotadas na nossa Bíblia de um jeito que a gente não percebe. Mas esse é o cântico. Ela diz assim: quem vai, ou quem iria dizer uma coisa dessa? E quem ouvir essa história vai rir junto comigo. Nós temos aqui, queridos, a história do riso. Aos 75 anos, promessa. Aos 85 anos, Sara apela, ela chora. Toma minha serva, tem um filho com ela. Aos 86, nasce Ismael. Aos 99, Deus aparece e confirma. Abraão ri, Sara ri. Aos 100 anos, todos riem. E o nome do menino é Riso. O nome do menino é Riso. Deus me deu motivo para rir. E o povo de Deus vai rir juntamente comigo. E Abraão e Sara riem. E o povo de Deus ri. Várias vezes a Escritura vai apontar para esses aspectos. Lembram o Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha. A nossa boca se encheu de riso. Porque quando Deus age, quando Deus faz, quando Deus cumpre a sua palavra, e quando Ele nos mostra isso, nós rimos. Rimos diante de Deus. Nós temos alegria diante de Deus. E esse filho que Sara recebe é um filho divino. É o filho da impossibilidade. É o filho da esterilidade. É o filho de um homem velho com 100 anos. Mas esse é o filho do riso, porque Deus encheu a vida de Sara de riso, e Deus enche a vida do seu povo de riso. Eu me lembro do cântico, lembra do cântico de Simeão? Quando Jesus vai ser apresentado no templo, a circuncisão era feita em casa, e ele foi circuncidado ao 8º dia. Depois de 40 dias, o menino era levado ao templo, e os sacrifícios eram feitos. E chegam lá José e Maria no templo. E quando eles chegam no templo, um homem velhinho, profeta, diz a Escritura, um homem cheio do Espírito Santo, ele toma o bebê no colo, e ele diz assim: Senhor, eu já posso ir. Porque eu vi, porque eu enxerguei a tua salvação. Porque Deus é assim, queridos, Ele alegra o seu povo por meio do riso, trazendo filhos. Mas sobretudo trazendo um filho. Um filho que é Cristo. Um filho que é Senhor. Um filho que é o filho que traz absolutamente toda a alegria que eu poderia desejar, esperar e ter. Chega na sua casa hoje,
Pega a sua Bíblia e leia o capítulo 1 de Lucas. E observe o que acontece ali. A alegria. Cântico de Maria, Lucas 1, verso 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou. Ele se alegrou no meu Senhor. Ou no cântico mais adiante, o cântico de Zacarias, ele fala dessa visitação, por graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. É o Senhor Jesus que traz a alegria. E é assim, queridos, que nós temos que olhar para trás na Escritura e entender que a graça de Deus nos faz rir. E ela nos faz rir no meio do problema. Ela nos faz rir no meio da angústia. Ela nos faz rir no meio das dificuldades. Aliás, a coisa é tão ousada na Bíblia, que Deus diz que a nossa obrigação, e esse é um mandamento do Novo Testamento, é o quê? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo... Isso é imperativo, queridos. É uma ordem de Deus, porque Ele nos trouxe o Filho que traz toda a alegria do mundo. E assim como Sara riu quando recebeu aquele filho, nós, povo de Deus, recebemos o Filho de Deus para nos alegrar. Cuidado, porque você pode confundir aqui que eu estou dizendo que Isaac é um tipo de Cristo. E nem sempre é. Mas a analogia é muito clara. Ela é muito clara. Nós vemos dois nascimentos sobrenaturais, trazendo riso e alegria. Aliás, o primeiro é a semente que vai trazer o riso final, que é o riso de termos ao Senhor Jesus Cristo. E aí então agora parece que o conflito, tudo se resolveu, não é? Chegou no fim dessa história e agora viveram felizes para sempre. Mas a narrativa não para aí. O pai e a mãe, por causa do menino ter nascido, fizeram uma festa chamada Festa do Desmame. Isso aí, a hora dessa vai aparecer também, porque cada dia inventa uma festa nova, não é? Agora tem uma festa da descoberta do gênero do nenê, então e tal, etc. Então um dia vai ter a festa do desmame. Olha só o verso 8. Isaac cresceu, foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abrão um grande banquete. Grande banquete. Lembra aqui da história. Abrão teve Isaac com que idade? 86, está lá no texto. Então agora Abrão tem 100, quando nasce Isaac, deu quantos anos? 14. Agora chegou o desmame. Quanto tempo? Acredita-se que 3, 4 anos uma criança desmamava. Então agora Isaac deve estar aí perto dos seus 16, 17 anos de idade. Ou Ismael. Isaac, 3, 4 anos. Dia de festa. Dia de alegria. Aliás, diz o texto que ele fez o quê? Um grande banquete. Não foi uma festinha assim, fraca não. E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abrão, caçoava de Isaac, disse a Abrão: rejeita essa escrava e rejeita o seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Abrão olhou para aquela situação, o que aconteceu? Pareceu isso penoso aos olhos. É meu filho, Sara. Isso pareceu penoso aos olhos de Abrão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva, do filho da serva, farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. A mensagem do texto aqui, o autor nos deixa com uma grande ambiguidade. Primeira delas, cadê o nome do menino? Ele
deixa apagado, né? O nome Ismael não aparece nenhuma vez. Ele é chamado de o menino, o filho da serva, o meu filho, mas o nome, o autor fez questão de deixar o nome na sombra. Primeiro porque ele não deve ser o foco do texto, mas em segundo lugar porque algo ruim está acontecendo aqui. Mas ao mesmo tempo em que algo ruim acontece, nós vemos um poço de graça. Observe o seguinte, a Sara não estava sendo aqui leviana. Essa palavra usada aí, caçoava de Isaac, você imagina um marmanjão fazendo coisas ruins com um menino de 3, 4 anos. Aquilo inquietou o coração da mãe. Ela falou, não, meu filho não vai passar por isso. Ela pressentiu ali uma situação de perigo. E ela disse, eu não vou deixar o meu filho crescer dessa maneira. E aqui Deus vai montando e nos mostrando que há uma diferença entre o filho da promessa, que foi esse concebido de maneira sobrenatural, e aquele filho natural que é o filho do desatino, do pecado. O filho da fé versus o filho da incredulidade. E Sara então toma aquela atitude severa. Se você leu já o capítulo 16 de Gênesis, você sabe que isso já aconteceu lá no começo com a própria escrava. Deus falou assim, Sara disse, eu não quero essa mulher aqui. E agora, depois parece que a coisa tinha se acalmado, e agora volta tudo aquilo a acontecer mais uma vez. Então, esse menino, que aqui é zombador, essa que é a ideia da expressão, filho de Agar, filho dele, filho da serva, ele agora é indesejável. Na sua experiência, Sara percebeu. E é interessante, porque aqui é um jogo de palavras. A palavra caçoar lembra o som da palavra rir, na língua original. E aí então Sara diz, não dá. Essa é uma ameaça real, zombeteira, e eu quero que você se livre do menino. Abraão se perturbou, talvez ele não quisesse, mas Deus vem e disse, olha, eu vou dar um jeito nessa situação. Não se perturbe tanto o seu coração. E ele termina com uma promessa, verso 13, o filho da serva farei uma grande nação, porque ele é teu descendente. Lembra, Deus chamou Abraão para abençoar as nações. E esse filho vai ser uma nação. E essa nação vai receber, sim, bênçãos. Só que essa nação também se torna uma nação inimiga. Porque ou você está a favor, ou você está contra. Continua o texto. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, preparou uma matula, deu um odre de água, talvez 12 litros, pôs às costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Lembra, o menino aqui não é uma criancinha de colo. Ele deve ter dito, leva. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Aparentemente, aquele jovem, a gente não sabe, a gente só pode especular mesmo. Talvez ele tenha economizado a água para a mãe, talvez ele fosse fisicamente mais sensível, mas por alguma razão ele caiu primeiro. Ela coloca o menino encostado debaixo de um arbusto, porque eles estavam no deserto, não tinha grandes árvores, e ela se afasta, verso 16, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. Não sei, alguém sabe quanto mais ou menos que dá um tiro de arco? 300 metros? Porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente a dele, levantou a voz e chorou. Às vezes o nosso coração é tão ruim que a gente pensa assim, tá vendo? Merecia mesmo, menino zombador. Mas aqui na história, queridos, depois da festa, no meio do conflito, no meio do teste,
Deus abre um poço. Verso 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus, lembra que o anjo de Deus apareceu no capítulo 18? Lembra que o anjo de Deus apareceu no capítulo 19? Agora o anjo de Deus aparece no capítulo 21. O anjo de Deus chamou do céu e Agar disse, que tens, Agar? Ela já tinha ouvido isso lá no capítulo 16. E ele diz, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço d'água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o rapaz, e ele cresceu, habitou no deserto e se tornou o quê? Um flecheiro. E habitou no deserto de Parã. E sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Todas essas palavras têm um significado muito específico. O fato dele ter casado com uma mulher do Egito. Mais uma vez, a comprovação daquela famosa inimizade. Como ele se torna inimigo juntando-se com outros inimigos. Aliás, lá na frente, quando Abrão já está mais velho ainda, vai morrer, ele vai casar o filho, ele fala o quê? Não deixa ele casar com alguém de outro povo. Não é uma questão de xenofobia, gente. Não é essa a questão. Mas o que ele está dizendo é que existe uma semente santa de Deus. E que o povo de Deus deve se unir nessa semente santa para promover as coisas santas. E a maneira maravilhosa como Deus faz isso ao longo da história deve ser celebrada por nós. E então, Deus abre um poço, que a gente pode chamar de um poço de graça. Porque deu vida, porque permitiu viver. E assim até aquele que virá a ser o inimigo é preservado por Deus. Isso nos dá uma lição importante, como Deus é paciente, fala a verdade. Não é? Você imaginou se Deus me tratasse hoje, se Deus te tratasse hoje de acordo com os seus pecados? O que você acha que ia acontecer? Ou você acha que chegou num nível que não peca mais? Porque aí o estado é pior ainda. Deus é paciente, queridos. E na sua paciência ele resgata aquele rapaz. O que é que nós devemos fazer? Quais são as grandes lições que nós temos ao longo desse texto? Primeira coisa, queridos, nós precisamos relembrar que Deus é fiel. Grande parte dos nossos pecados está exatamente calcado, ou estão calcados, na nossa desconfiança de Deus e da fidelidade de Deus. O primeiro pecado foi assim. A serpente chegou lá, falou para a mulher e disse o quê? Não confie em Deus não, ele está escondendo o jogo. Ele sabe que vocês vão ficar melhores. Mas Deus é fiel à sua palavra. Ele é bom. Ele é Senhor. Essa semana você vai se deparar com situações que você não vai saber resolver. E que você vai recorrer às pessoas, talvez na esperança de que te ajudem, e elas vão dizer assim, eu não sei resolver essa situação. Podem te ajudar, de uma maneira ou de outra. É nessa hora que você tem que lembrar da fidelidade de Deus. E as promessas reais que Deus fez, de que te sustentaria, de que te guardaria, de que Ele é refúgio, de que Ele é fortaleza, de que Ele é socorro presente na tribulação. E Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar no meio dessas coisas todas. Porque esse é o caráter do nosso Deus. Essa fidelidade de Deus, ela foi mostrada no milagre da vida.
Lembra lá de Isaías? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aquilo ali era uma promessa a respeito de quem? De Jesus Cristo. E nós já recebemos o Senhor Jesus Cristo. Nós já recebemos esse que nos traz a alegria, como no cântico de Maria. Em meu espírito se alegrou, meu Deus, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Essa alegria, queridos, ela só pode vir de Deus. Terceiro, assim como Deus em Cristo visitou o seu povo, assim como Deus visitou a Abraão várias vezes, assim como Deus visitou a Sara por causa da promessa, Deus visita o seu povo. Às vezes ele nos deixa ansiosos pela visita. Lembra lá no primeiro salmo que nós lemos? Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta, sem água. E esse salmista ia para o santuário e ficava esperando. Lembra da oração de Ana? Dia após dia, ela esperava no Senhor. Nós já recebemos a visitação, queridos. Deus já nos visitou. Mas isso não significa que Ele, em ocasiões especiais, em momentos especiais, Ele não nos visite de maneira especial. Ele nos visita pela sua palavra, Ele nos visita pelo seu Espírito, Ele nos visita na adoração, Ele nos visita no culto, porque Ele é esse Deus bondoso, Ele visita o seu povo. Quarto, Deus não disse em lugar nenhum da Bíblia, mesmo diante de tão maravilhosa visitação, que os seus problemas iriam embora. Um amigo contava a história jocosa de uma tia que dizia que tinha um marido endemoniado. Passou um tempão sem vê-la, um dia chegou e falou: e aí, tia, já expulsou o demônio? Não, expulsei ele mesmo. Andei com tudo. Mas não é assim que se resolve o problema. Não é assim que se resolve o problema. Aliás, o Senhor Jesus disse exatamente o contrário. Depois que Ele veio, depois que Ele encarnou, depois que Ele usou do seu ministério, Ele disse: no mundo tereis. Os problemas não vão embora. Abraão e Sara receberam a visita de Deus na sua casa, Deus cumpriu a promessa, deu o filho, fazem uma festa e o problema continua lá. Nesse caso, Sara falou: manda o problema embora. Só que o problema não foi embora. É problema até hoje. Até hoje. Os inimigos de Deus estão à nossa volta e as coisas que envolvem a inimizade, elas nos trazem desapontamento no meio das nossas lutas. Então, eu queria poder pregar aqui um evangelho triunfalista para você, dizer: não, de hoje em diante, tudo legal. Vou te dar uma notícia: essas coisas do tudo legal, só a partir da hora que Cristo voltar ou que Ele te levar. Até lá vai ser luta. Até lá vai ser luta. E você tem que se manter firme nessas promessas de Deus. E você precisa saber que até para os incrédulos aparecem poços de graça. Seja na graça comum, ou seja até num favor especial de Deus. Nós vamos ter que continuar, e nós muitas vezes seremos o poço de graça para o incrédulo. Você já parou para pensar nisso? Que Deus te chamou para ser poço de graça? Lembra do apóstolo Paulo falando?
seja a nossa palavra temperada com sal, ela tem que transmitir o quê? Graça para quem? Para todos, inclusive e de maneira muito especial para os incrédulos. Você foi chamado para isso. Que Deus te levante para essa semana você transmitir graça. Você convive com muitos incrédulos. Porque todo mundo nesse mundo convive com incrédulos. Como Deus pode te usar essa semana para celebrar a fidelidade de Deus sobre a sua vida dessa maneira?